O governo federal extinguiu o Conselho Fiscal e os comitês regionais da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e retirou do seu estatuto as atribuições das frentes de proteção e das coordenações regionais e técnicas. As mudanças assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro são alguns dos pontos de uma reestruturação interna do órgão, publicadas no Diário Oficial da União do último dia 7. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com Antônio Eduardo de Oliveira, que é secretário executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Secretário, boa noite ao senhor. Boa noite, Jadevan. Boa noite aos telespectadores da TV Pai Nosso, TV Pai Eterno. Tá certo. Secretário, o que significam essas alterações que foram feitas nesse decreto? Olha, Jadevan, essas ações do governo, ela visa acabar com o órgão indigenista oficial e ela vem dentro de um processo. Quando o candidato, o senhor Jair Bolsonaro, já dizia que ia dar uma foiçada na FUNAI. E isso ele está fazendo. Ele primeiro tirou o órgão indigenista oficial de suas competências, entregando a bancada ruralista, e depois ele tirou as funções institucionais da FUNAI de atuar na defesa dos povos indígenas, e ela passou a atuar mais na defesa dos interesses dos ruralistas. E agora, com esse decreto 11.226, ele tira a principal função do órgão indigenista oficial de planejar e articular a gestão e o controle social desse órgão, sendo que os indígenas são imensamente prejudicados por essas ações de fragilização do órgão indigenista oficial, porque ela tem uma das atribuições que é a regularização e demarcação dos territórios indígenas. Sem essas competências, ela não tem como fazer isso. Portanto, é um grande prejuízo para os povos indígenas no Brasil. Eu queria até que o senhor explicasse melhor para a gente entender isso para os indígenas. Nesse momento, o que significaria na prática? O que eles deixariam de receber? Primeiro, não deixa de existir as administrações regionais que estão mais próximas dos indígenas, portanto, eles estarão à mercê daqueles inimigos, dos invasores, nos seus territórios. Segundo, a demarcação dos territórios fica paralisado completamente. E terceiro, as políticas públicas que são oferecidas aos povos indígenas também não terá um órgão no sentido de articular essas políticas públicas. Portanto, os povos indígenas vão ficar à mercê, sem nenhum órgão de proteção, de diálogo e, ao mesmo tempo, que lhes ajude a fazer esse diálogo com a sociedade e com o governo federal. É uma desumanidade que está sendo feita pelo governo federal com relação aos direitos dos povos indígenas. Lembrando que os povos indígenas têm esses direitos na Constituição Federal, que responsabiliza o governo federal pela proteção dos seus territórios e a proteção dos seus direitos. Tirar o órgão indigenista dessas competências é um crime e é inconstitucional. Secretário, obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui com a gente no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, muito obrigado.